Olá pessoal, tudo bem? Sou Luiz Souza, especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho. Estaremos dando início aqui nesse curso de noções básicas de direção defensiva. Nossos assuntos a serem abordados: objetivo, introdução, definições, aplicação, estatística, acidente de trânsito, direção defensiva, condições adversas, droga de direção, equipamento de segurança veicular, atitude defensiva, legislação e conclusão. Então, o objetivo da direção defensiva é buscar a conscientização de todos no trânsito, condutores de veículos, passageiros e pedestres, apresentando as vantagens quanto às boas práticas de prevenção de acidente, contribuindo assim para a preservação da vida. Então, esse é o objetivo. Uma introdução. O Brasil é onde se tem os maiores índices de acidente de trânsito no mundo. Logicamente, a gente sabe que isso não acontece por acaso. Nenhum acidente acontece por acaso. Todo acidente é provocado. Então, se é provocado, a maneira que as pessoas conduzem seus veículos podem evitar ou ajudar a acontecer acidentes. Então, a pessoa afobada, a pessoa com problemas psicológicos, neurológicos, pessoas que não têm disciplina, né? Comportamento. Então, a gente entende que o comportamento é a chave principal nessa questão de evitar o acidente no trânsito. Estatística. Então, 60 mil mortes em média por ano, uma a cada 9 minutos. Brasil. 444.206 invalidez permanente. Olha que coisa terrível. Então, quanta gente jovem aí às vezes começa a dirigir. Já vi muito jovem aí se apresentando no volante. É claro que não é só jovem, mas também é pessoa de mais idade. Isso tem a ver com o comportamento, como também tem jovens que dirigem com cuidado, com prudência. Você vê invalidez permanente, a pessoa jovem, como tem diversos vídeos e filmes que já vimos, pessoas jovens e já doentes, né, com invalidez permanente, em função disso, podendo ter uma vida de produtividade e, na verdade, não tem, né, decorrente do acidente. Então, uma invalidez dessa permanente, decorrente do acidente de trânsito, pode provocar doenças diversas nesse acidentado. Bom, o acidente em si ele não é bom para ninguém. Então, ele é ruim para quem se acidenta, é ruim para o governo, ruim para as empresas que perdem a mão de obra durante um tempo, ou vai para o INSS, fica ou encostado no INSS, aposentado ou não. Mas, de qualquer forma, os custos sociais com acidentes no trânsito está em torno de 40 bilhões de reais por ano. É muito dinheiro. Então, técnicas de direção defensiva. Conceito. É um conjunto de técnicas. Então, tudo tem técnica. Alguém pode pensar, pô, deu sorte, ou deu azar. Mas, na verdade, a direção defensiva tem técnicas. Então, é um conjunto de técnicas que capacita o condutor a dirigir seu veículo de forma a analisar constantemente situações de perigo de acidente, antecipando-se a eles e agindo para que estes não ocorram. Isso é o quê? O conceito da direção defensiva. Agora, o motorista defensivo não se preocupa em buscar culpados, e sim em encontrar soluções. Eu lembro que eu estava uma vez junto com uma pessoa, eu estava no banco do carona, e a pessoa andando lá 110 km na Dutra. E eu observei que tinha um carro encostado na traseira dele. Aí eu falei, pô, o cara está encostado na tua traseira, pô, mas eu estou na velocidade máxima. Então é aquele pensamento que não é defensivo, é um pensamento legalista. Pô, a velocidade da via é 110, o problema é do cara. Aí a pergunta que eu fiz, pô, cara, mas tu não sabe qual é a situação. Tu não sabe se é um cara fugindo da polícia, não sabe se é um bandido, tu não sabe se está socorrendo alguém que está à beira da morte, tu não sabe de nada. Então, o que tu tem que fazer? Sair do caminho, pô. Então, eu falei para essa pessoa. Então, é importante se entender que o motorista defensivo ele não busca culpados, ele procura encontrar soluções. A solução ali seria o quê? Dar passagem para o cara, ou simplesmente pode ser um afobado. Um indivíduo afobado, um indivíduo que não é defensivo, dirige de qualquer jeito, dirige excesso de velocidade, fica colado na traseira do motorista. Então tem que dar vez para ele, deixa ele passar. É assim que procede o motorista defensivo.
Direção defensiva. Então tem aí os elementos da direção defensiva. Então esses elementos estão previsão, conhecimento, atenção, habilidade e decisão. Vamos ver cada uma. Conhecimento. Então é importante conhecer a legislação. Conhecer a legislação e sabe também as multas. Hoje, dirigir, no passado em dirigir embriagado, era só, se eu atropelasse alguém ou matasse alguém, era homicídio culposo. Hoje é doloso. A multa era de um valor, hoje é de outro. Então o negócio subiu de esfera, o negócio está mais pesado. Então se entende hoje que a pessoa se embriagou porque quis. Então quem vai beber não dirige. Então a gente vai falar sobre isso mais à frente. Então isso envolve legislação, multas, sobre a documentação está em dia. Tudo isso aí é importante. Aqui a pessoa vai aventurar com a documentação não estando em dia, como já havia acontecer. Foi abordado pela polícia e prenderam o carro. Então, você observa só. Então, é uma coisa que tem que ficar muito atento. A via, conhecer a via, qual é a melhor via. Às vezes anda um pouco mais, mas tem menos curva, tem menos riscos. Às vezes também a via ela é mais longa, mas ela é melhor. Às vezes a via pedagiada, mas ela tem mais segura. Então, tudo isso é importante se avaliar no campo do conhecimento. O trajeto que vai ser percorrido, o veículo em si, se o seu veículo está bom para se fazer esse trajeto, está com a manutenção em dia ou alguma dúvida. E o próprio condutor. O condutor toma remédio, quanto tempo vai dirigir, toma remédio que altera o comportamento, tem remédios que têm essa condição, né? São os efeitos colaterais. Ou a pessoa mesmo ela tem alguns distúrbios. É importante se entender isso. Então está dentro do conhecimento. B, atenção. Então a atenção é a interação do motorista com o ambiente à sua volta. O que tira a sua atenção? Então tem muita gente que perde atenção com facilidade. Mas tem gente que conversa dentro do carro, não perde tanta sua atenção. Mas tem gente que já conversa, perde atenção. Ou ouvindo música, já tira a atenção. Então tem que saber o que tira a sua atenção. E também tem aquilo, né? Locais que você está bem familiarizado é uma coisa. Locais que você nunca foi, ou foi poucas vezes, possa ser que requeira uma atenção um pouco mais intensa da sua parte. Você não entrar no lugar errado, a você não cometer uma falha qualquer. Então a atenção é importante. E tem que saber as limitações enquanto pessoa. Qual é a sua limitação? Se isso tira a sua atenção, conversar tira a sua atenção. Aí você está num local que você não conhece, entrou dentro de uma área de rodovia, você entrou numa parte urbana lá, uma cidade, cheia de ruas para um lado e para o outro, você conhece bem, está familiarizado, está procurando o endereço, então tudo isso tem que se pensar atentamente. É claro que tem hoje os aplicativos que nos auxiliam a chegar no nosso destino com mais assertividade, de maneira mais fácil. Mas o sistema também pode falhar. Previsão. A análise do ambiente e antecipação a situações com potencial de provocar um acidente. Então a previsão tem que manter sempre a distância segura. Né? Aí está vendo aqui na imagem. O motociclista muito próximo, então não estava numa distância segura. Como é que ele vai ter uma previsão disso? Não tem como prever, não tem como calcular, porque está muito em cima. Então tem as distâncias de segurança, né? Se fazer ser visto também, para ver a previsão, a ver o cálculo para isso. Um exemplo, quando eu passo perto de caminhões, sei que tem o ponto cego. Então, eu não fico ali, vamos dizer assim, indo devagar, aparelhado, né? Junto com o caminhão. Eu vou e buzino para ele saber que eu estou ali e acelero para poder sair mais rápido possível da zona de risco, né? Ou seja, risco é o quê? A chance de um evento acontecer. Então, sair o mais rápido possível. Então, são alguns exemplos da previsão, manter a distância, essa questão de ver e ser visto também, para que tenha-se previsão. E nada melhor do que obedecer a sinalização. Eu também tenho moto. Então, quando eu estou ali usando a moto, eu tenho esse cuidado, eu fico muito atento. E, na verdade, eu nem fico confiando 100% na sinalização. Mesmo a sinalização estando aberta para mim, na condição de motociclista, eu vou e sempre seguro um pouco, olho, porque eu já
Temos informações diversas de acidentes que aconteceram por isso. O motociclista foi porque o sinal estava aberto, mas alguém desavisado, não prestou atenção, ou avançou o sinal literalmente, pegou o motociclista. E numa colisão dessa, o agente que vai ser afetado profundamente é o motociclista. Então, a prevenção é isso aí, direção defensiva. Decisão, reação a tempo de evitar o acidente. Então, para isso, você tem gente que é meio lento. Aí tem que saber, a pessoa é muito lenta. Às vezes tem aquela pessoa que é mais lenta em função da idade. Quantas vezes eu já vi pessoas dirigindo, tá lá andando bem devagar, numa via que é para andar um pouco mais rápido, quando vai ver é um idoso. Não que a gente esteja criticando o idoso. Todos nós, um dia, né, se Deus quiser, chegaremos aí à condição de idoso. Mas o idoso já está uma pessoa mais cansada, já não enxerga tão bem. Então, a gente tem que ter o quê? Tolerância, tem que ser uma pessoa que entenda, e não é uma doença, é um problema já da própria idade, né? Que a pessoa também vai chegar lá. Então, a gente tem que saber que a gente não quer para nós, a gente não deve fazer também com os outros. Então, na questão da direção defensiva, ficar muito atento, porque às vezes a pessoa é devagar ali, ou é porque ela é inexperiente no volante, está com a insegurança, está pegando confiança no trânsito, está pegando confiança no volante, né, pegando o jeito de dirigir, ou está lidando com uma pessoa já com uma certa idade, idoso, que tem esse problema, que está com essa questão. Então, é preciso se ter paciência. Aqui, mais um item, né, sobre o que envolve a direção defensiva, é a habilidade. O que é a habilidade? O completo domínio que o motorista busca ter do veículo, de si próprio, que seria a parte-chave, saber o seu comportamento, seu temperamento, e do ambiente ao seu redor, né? As condições dos lugares que você vai estar conduzindo, o trânsito que você vai estar interagindo. Então, a habilidade é isso. Particularmente, quando eu dei muito esse treinamento para muita gente, eu costumo fazer a pergunta: você se considera um motorista com habilidade no volante? Alguns dizem que sim, outros dizem que não. Eu me considero um motorista com habilidade. Mas a habilidade que envolve o completo domínio que o motorista busca ter de si, né, do veículo e do ambiente ao seu redor. Mas mesmo sendo um motorista com habilidade, isso não é o suficiente para evitar o acidente. Porque tem pessoas desavisadas, desatentas, sem habilidade, sem conhecimento de si próprio, sem conhecimento do ambiente ao seu redor. Então isso vai provocando, vai desencadeando condições de risco, né, fatores de risco para se ter um acidente. Mas a direção defensiva não vai zerar, mas ela vai evitar muito a possibilidade ou a probabilidade de se ocorrer um acidente. Então, seja defensivo. Condições adversas. Então, isso aqui é um item muito importante também. Fazer prevenção de acidentes em fábricas, né, prevenção de acidentes da segurança do trabalho como um todo, é bem mais fácil no ambiente de uma empresa do que fora dela. Porque aqui é o caso do trânsito. Porque as condições adversas, muitas vezes, a gente não tem controle. A gente só pode se desviar delas, se proteger delas, se defender delas. Né? Só pode fazer isso. Então, o motorista que não é defensivo, às vezes, frente à condição adversa, ele se acidenta. Então, a condição adversa, ele tem que estar muito atento. Vamos lá às condições adversas. Então, tem as condições adversas voltadas para luz, tempo, vias, trânsito, veículo e motorista. São os fatores que interferem no controle do veículo. Vamos lá. Luz, elemento indispensável para ver e ser visto. Então, a luz é indispensável. Dirigindo contra a luz solar. Então, teve regiões do Brasil, do país como um todo, que eu vivi isso, trabalhando. Aí, de manhã, eu saía, estava lá o sol pegando, né? Nego quebra-sol tinha facilidade de resolver. E no final da tarde, voltando para casa, também estava lá o sol, né, naquela posição geográfica, eu tinha dificuldade de dirigir contra a luz solar. Então, o que eu fazia? Eu tive que usar o óculos escuro para reduzir a intensidade da luz solar. Ao cruzar com um veículo que utiliza farol alto, isso é muito comum, então tem muita gente que faz isso.
à frente de um veículo que utiliza farol alto. Então tem pessoas que às vezes revidam, né? Tá com o farol em condições, mas fica aborrecido, é comportamento. Porque o outro lá não abaixou o farol, aí sabe aquilo que eu falo, ou ele é um motorista realmente que não tem disciplina no trânsito, não tem educação no trânsito, ou pode ser que o farol dele deu defeito. A gente não sabe, aí você tem que ser o quê? Defensivo. À frente de um veículo que utiliza farol alto. Tá? Penumbra, né? Também é uma coisa que pode gerar problemas de dificuldade de enxergar. Em túneis mal iluminados. Então tem túneis que não tem iluminação adequada e às vezes tem buraco, pode ser uma condição de risco elevado em função de condições diversas de luz. Agora, condições diversas de tempo. Então, temos no condição de tempo a chuva. Então, tem regiões que chove muito, chuva torrencial. Tem lugar que tem do mundo, né? No caso nosso de Brasil, nem tanto. Mas tem lugar no mundo que tem problemas de neve. Tem lugares com granizo, muita frequência de granizo. Outros de neblina, vento forte, fumaça, queimadas. Dependendo da densidade da fumaça, cria dificuldade da pessoa enxergar. Você não consegue enxergar direito. A neblina em si, como já falamos aqui. Então, ó, já vivi todos esses tipos de risco aqui. Já peguei chuva intensa, torrencial, que tive que parar o veículo. Que nem o limpador de para-brisa dava vazão, botando na velocidade máxima devido à intensidade da chuva. Granizo, já peguei isso aqui. Graças a Deus não quebrou o para-brisa e estava tentando me esconder debaixo das passarelas, mas não tinha espaço, que já estava ocupado por outros motoristas, né, por seus carros. Neblina também, na região serrana, já peguei muita neblina. E vento forte. Então, atravessando a ponte Rio-Niterói, pontes de uma maneira geral, falei ponte Rio-Niterói, mas que é uma ponte bem grande no estado do Rio de Janeiro. Então peguei ali, mas já teve outros pontes também, chovendo muito e ali ventando muito, tinha que abrir um pouquinho o vidro do carro para diminuir a resistência do vento, porque quando o vidro fechado andando, o carro ficava dando uns movimentos grandes. E passando numa ponte, com uma condição dessa, sabemos que quando o carro está parado, ele está exercendo um peso, né? A lei de força. Mas quando ele está em movimento, ele está um pouco mais leve. Então, agora imaginou numa ponte que fica balançando a ponte e o carro ali movimentando com a ação do vento. Então a chance do carro perder a direção é muito grande. É a fumaça em si. A chuva. Então a chuva reduz a visibilidade, compromete o controle do veículo. Pode aquaplanar. Então a aquaplanagem é a perda de aderência dos pneus com a pista. Causas, sintomas e o que fazer. Então a gente sabe que está dirigindo, entra num lugar que tem a água, devido à chuva, o pneu ele desliza sobre a água. Então ele perde o controle. Qual é a medida de controle para isso aí? O freio, tirar o pé do acelerador, não botar o pé no freio, né? Deixar o freio motor e reduzindo o carro, a marcha do carro. Então isso vai fazendo que o carro retome o contato com a pista, né? E um carro com pneu liso, pior ainda, aumenta mais ainda o risco. Então você vê, por exemplo, eu pego muita rodovia Presidente Dutra, uma das rodovias mais importantes do país, mas tem diversas rodovias no país. Em alguns pontos, não são muitos hoje, mas em alguns pontos eu observei que acumula muita água dentro do meu trajeto, acumula muita água quando chove. Então eu fico na pista da direita. Porque na pista da esquerda, eu observei que fica um acúmulo ali de água quando chove e que não é drenado com facilidade. Então o que eu faço? Fico na direita. Mas quem não tem consciência disso, não tem esse conhecimento, não conhece, como já vi muitas vezes, passa numa velocidade enorme. Então a chance de um indivíduo desse aquaplanar pela velocidade, ele que está também se deslocando, pode perder o controle do veículo facilmente. Então, por isso, uma das coisas é o que o Brasil, lá no começo, nós mostramos. Ele é um dos campeões de acidente do trânsito. Letra C. Neblina, visibilidade reduzida. E também pode fazer embaçamento dos veículos. Manter a distância do veículo da frente e usar farol de neblina, medida de controle. E às vezes a neblina está tão densa que a 1 metro de distância do carro da frente a gente não está enxergando. Granizo, estilhaçamento dos para-brisas. Então isso pode acontecer, mas pode acontecer, já encarei isso diversas vezes. Conheço casos de pessoas que
para-brisa quebrou. Né? Não é tão frequente na minha região, mas tem lugares que é mais frequente, tem lugares que é menos frequente. Mas, enfim, são riscos de condição de tempo. Vento, perda de estabilidade do veículo, isso já falamos também. E a fumaça, visibilidade prejudicada. As vias, superfície por onde transitam os veículos, pessoas e animais. Então a via, ela, normalmente, infelizmente, no país, tem muito lugar que não refaz, não recapeia o asfalto, simplesmente tapa o buraco. A gente sabe que tapando o buraco vai durar pouco tempo. Aí vem a chuva forte, amolece, mas aí amolece e quando vai ver, vai soltando tudo. Então isso é muito comum e tem pessoas que têm acidentes graves com isso, outros têm perdas materiais por causa desses buracos. Então é importante estar muito atento à via, entrar na velocidade que a via te permite andar. A vida, sinalização é uma, mas as condições da via é outra. Então tem que levar em conta as condições da via. Então estude com antecedência seu trajeto. Evite frear durante as curvas. Redobre a atenção na presença de buracos ou ondulação em degraus na pista. Então, tá aí. Uma outra coisa também importante do trânsito são lugares que tem semáforo. Tem lugares que tem semáforo e faixa de pedestre. Tem lugares que só tem a faixa de pedestres. Então, eu trabalhei em diversos lugares que tinha lá nos seus respectivos municípios uma maneira própria de ter a sinalização. Então, tomar cuidado com isso. Os idosos sempre vai atravessar a rua devagar. Idoso, como a gente já sabe, já não enxerga 100%, já não ouve com perfeição, até porque a capacidade visual e auditiva vai se perdendo a partir dos 20 anos. Quando nós chegamos na idade na faixa de idosos, já começa a se perder bastante. Então, crianças atravessando a rua. Então, já trabalhei em lugares que vinha passando uma bola, já sabia que tinha uma criança vindo atrás, ou pipa, quando está soltando pipa, então não olha para nada. Então, lugares que tem crianças, tem que ficar muito atento, passando crianças. Pedestres e ciclistas, então nem todo lugar tem ciclovia. Os ciclistas interagem. Eu já quase atropelei um ciclista, ainda bem que eu vinha muito devagar, deu tempo de brecar, parar o carro de imediato. Vinha bem devagar, o ciclista eu estava vendo que ele estava ao lado. De repente ele deu uma desequilibrada na bicicleta e entrou para frente do carro. Então você vê, onde tiver ciclistas, tem que estar muito atento a isso. Os animais, não tem lugares, área rural, por exemplo, que tem animais. Você sabe que o animal pode atravessar a pista, deitar na pista. Eu já passei por todo esse tipo de experiência. E o próprio tipo de veículo que você esteja. Às vezes o veículo não está em condições, ele acaba trazendo um problema no trânsito. Veículo. O veículo, em mau funcionamento, ele transforma-se numa arma contra o próprio motorista. Então, é importante ter a manutenção em dia, a manutenção preventiva e a manutenção preventiva não vai evitar 100% de haver a corretiva, mas vai diminuir expressivamente a corretiva. Condutor. Fatores psicológicos e fisiológicos interferem também na condução do veículo. O sono, dirigir com sono, fadigado, esgotado. Então, tu vê que tem pessoas que tomam até remédios para se manter acordado, pessoas que dirigem caminhões, bitrem, olha só, né? Então, até carro pequeno, ficam aí trabalhando longas horas à base de remédios para manter desperto, mas uma hora que o sono vem, derruba a pessoa. Isso ajuda a acontecer acidente? Sim, com certeza. Problema de saúde, limitações funcionais, equilíbrio psicológico da pessoa. Então, tem pessoas que são afetadas psicologicamente pelo que acontece no dia a dia, ou alguma doença, ou um evento crítico que aconteceu em suas vidas. Os próprios vícios ao volante, pessoas que têm vícios ao volante. Tudo isso a gente vai estar comentando como coisas que precisam ser conhecidas dos condutores para que ele possa ser um condutor que seja defensivo. Estava mostrando aí, ó. Letra B, ó, problemas de saúde, limitações funcionais, diabetes, doenças do coração, visão e audição já não é perfeita, neurológico, problemas neurológicos, né? Equilíbrio psicológico, ansiedade, pessoa ansiosa,
A pessoa às vezes cria cenários para ficar ansiosa, sai tarde para o trabalho, acorda tarde e quer compensar no trânsito, correndo além do necessário, além do que se deve. O estresse, as perturbações emocionais, briga, às vezes fica brigando dentro do carro. Já vi pessoas brigando dentro do carro, discutindo dentro do carro. Vícios ao dirigir. Então tem os vícios também. Ó. Pessoa que fica com uma das mãos só no volante, a outra no câmbio de marcha. Apoiar a mão sobre a alavanca de câmbio, desgaste prematuro do sistema de engrenagem, isso é desnecessário. Dirigir apenas com uma mão, dificuldade ao controlar o veículo em manobra de emergência, com certeza. Pé de dirigibilidade. Pé em cima do... Apoiar o pé sobre o pedal de embreagem, desgaste prematuro do sistema. Letra D, ó, passar em quebra-molas, ou chamam de lombada, na diagonal, isso vai passagem em diagonal sobre obstáculos, torção da carroceria e possíveis trincas, e com o tempo começa a dar até aqueles barulho irritante dentro do carro. Estacionar sobre a calçada, sobre uma das molas e amortecedores de um dos lados do veículo. Então são vícios ao volante. Tem gente que faz isso? Tem. Dirigir com uma das mãos, além de ser uma infração de trânsito, também pede dirigibilidade. Está errado. Manobra de emergência pede controle. Dirigir com o tanque na reserva. Muito embora a gasolina não está barata, mas o combustível em si não está barato, mas não pode se dirigir na reserva. Que também, se enguiçar por pane seca, o combustível, vai se ter problemas com multa, né, se for pego. Fazer do veículo um local que come, bebe, dirigindo, consultar mapas, fumar, mexer no rádio. Eu já vi até um evento, um vídeo, pessoa fumando dentro do carro, aí caiu a brasa na perna dela, foi tentar tirou o olho do trânsito e aconteceu um acidente. Isso por quê? Porque o acidente acontece sempre muito rapidamente, milésimos de segundos no trânsito. Então, foi tirar a brasa que caiu na perna, tirou o olho do trânsito, perdeu a atenção no trânsito, coisa de milésimo de segundo foi suficiente para bater. Falar no celular, então falar no celular nem precisa se falar, comentar muita coisa. Todo mundo sabe que falar no celular além de ser infração de trânsito, tira a atenção no motorista. Mesmo até dispositivo de viva voz, também ele não atenua o risco de acidente. Então, paramos aqui, nesse primeiro vídeo, slide 38. Estaremos dando continuidade em breve. Até a próxima. Bons estudos. Se tiver dúvida, caso de dúvida, nos encaminhe vossas dúvidas. Bons estudos.